Você sabe qual foi o primeiro trem de passageiros do Brasil? Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolebus, um canal especializado em mobilidade. Aqui a gente tem conteúdo sobre mobilidade e também conteúdo sobre história do transporte. Se você gosta desse tema e quer acompanhar mais esse assunto, te convido para se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom, a Estrada de Ferro Mauá, oficialmente conhecida como Imperial Companhia de Navegação a Vapor, e Estrada de Ferro Petrópolis, foi a primeira ferrovia do Brasil e consequentemente, a primeira ferrovia a levar passageiros. Já a chamada Baronesa foi o primeiro trem que de fato transportou passageiros. Sua primeira viagem se deu no dia 30 de abril de 1854 em um percurso de 14 quilômetros, que ligava a Baía de Guanabara e a Raiz da Serra em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. A operação dessa ferrovia foi considerado o primeiro transporte intermodal do Brasil. Ele fazia a conexão entre o transporte marítimo e o transporte ferroviário. As embarcações atracavam no porto, no fundo da Baía de Guanabara, e então a carga passava para o transporte ferroviário. E nesse transporte de cargas foi instituído o primeiro transporte de passageiros, conforme eu mencionei agora há pouco. Mais tarde, essa linha foi prolongada, chegando a mais de 15 quilômetros, e foi construída pelo empresário brasileiro Irineu Evangelista de Souza. Conhecido como Barão de Mauá, foi um comerciante, industrial e banqueiro no segundo reinado. É considerado pelos registros históricos como o primeiro grande industrial brasileiro. Foi um dos grandes opositores da escravatura e do tráfico de escravos, entendendo que somente a partir do comércio livre, trabalhadores libertos e com rendimentos, poderia o Brasil alcançar situação de prosperidade. No entanto, somente com a Lei Áurea, em 1888, foi abolida a escravatura no Brasil. E a gente lembra, um parênteses rápido, que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura, o último país das Américas. Essa extensão até Raiz da Serra se deu na década de 50, no ano de 1856, década de 50 do século XIX, onde se iniciaria a subida por Cremareira para Petrópolis e Arreal, somente 30 anos mais tarde. Em 1962, o tráfego entre Pacobaíba e Piabetá foi suprimido. Em 1954, foi a vez do trecho da Vila Inhomirim a Três Rios ser desativado. A gente lembra que resta um trecho pequeno em operação dessa ferrovia, com operação de passageiros por meio da Supervia. É o trecho do ramal Vila Inhomirim da Supervia, entre as estações Piabetá e Vila Inhomirim. E de lá para cá, a gente teve muitos ressurgimentos e muitas desativações do transporte ferroviário. Em meados da década de 50, 60 e 70, a gente teve uma forte desativação do modal ferroviário. A gente teve uma grande expansão do modal rodoviário em detrimento do meio de transporte por ferrovias. A gente teve um ressurgimento no transporte de passageiros lá em meados dos anos 80 e 90, com a expansão de novas ferrovias. A gente teve, por exemplo, a introdução do transporte de passageiros em Porto Alegre e outras capitais do Nordeste, e a partir dos anos 2000 a gente começou a ver uma maior expansão no sistema de metrô nas capitais. Ainda assim, o Brasil carece de investimentos no transporte sobre trilhos. E é isso, pessoal, essa é a história da primeira ferrovia e do primeiro transporte de passageiros no Brasil. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, grande abraço.